Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar a Alma, capítulo 46. Eu sou profundamente grato pelos seus comentários, tá bom? Nos grupos de WhatsApp e também aqui no canal no YouTube. Então, eu leio os seus comentários, os nomes de vocês, estou familiarizado. Então, gratidão por todos os dias vocês estarem escrevendo aqui, tá bom? Vamos lá para a nossa mensagem de hoje, Alma 46. Em Alma 45, nós vemos que Elamã e os seus irmãos estavam empenhados em pregar a palavra de Deus. Porém, houve aqueles que estavam indo contra a palavra de Deus e até mesmo aqueles que pertenciam à igreja, muitos deles começaram a cair no orgulho e se afastaram da igreja por conta disso. Então nós vamos começar a ver as consequências disso aqui no capítulo 46, tá bom? E também vai se levantar um novo inimigo aqui, a qual nós vamos falar. Vamos lá, versículo 1 em diante aqui, diz assim, né? O versículo 1, 2 e 3 aqui está falando, né, que os que não apoiaram Elamã e seus irmãos queriam inclusive matá-los, eles queriam destruir a liberdade do povo, tá bom? E aí fala então quem estava chefiando, né, quem estava sendo comandante dessas pessoas aqui, influenciador aqui. Versículo 4. E Amalequias desejava ser rei. Aqueles que estavam irados também desejavam que ele fosse seu rei. E a maioria deles eram juízes menores da terra, que estavam em busca de poder. Tinham sido convencidos pelas lisonjas de Amalequias de que, se o apoiassem e fizesse dele seu rei, ele os tornaria governante do povo. Então aqui ele foi ludibriando as pessoas, esse Amalequias, né? Disse que ele era grande, forte, e ele acabou convencendo muitos, quem? Aqueles que estão em busca de poder. Se a pessoa está em busca de poder, ele ouve qualquer coisa, tá bom? Para querer receber esse poder. Ele acaba acreditando ali. O versículo 6 e o 7 aqui, então, a gente vê que Amalequias, ele promove, né, pede para essas pessoas promover dissensões, fazer confusões entre o povo ali, para que houvesse, né, quebrar aquele sistema de governo dos juízes e assim estabelecer um governo de reis aqui. Muitos da igreja também acreditaram nessa lisonjeias de Amalequias. Inclusive, muitos deles, eles acabaram deixando a igreja, tá bom? Enquanto isso, também fala que muitos deles, que pertenciam à igreja, estavam extremamente alegres por causa do que o Senhor os havia libertado da mão dos seus inimigos. Fazia pouco tempo que teve aquela batalha entre os nefitas e lamanitas, e Deus fez os nefitas serem vitoriosos entre os lamanitas, e eles até jejuaram, né, em agradecimento a essa vitória aqui. Vamos lá, o versículo 8, então, diz assim. O versículo 8 aqui parece um comentário do próprio Mormon a respeito do assunto aqui. Ele diz assim: vemos assim qual rapidamente os filhos dos homens se esquecem do Senhor seu Deus. Sim, e qual rapidamente praticam iniquidade e deixam-se levar pelo maligno. Sim, e também vemos a grande iniquidade que um homem iníquo pode fazer com que ocorra entre os filhos dos homens. Então aqui ele está falando de Amalequias, né? Quanta iniquidade um único homem pode trazer. Esse aqui é uma representação do mal mesmo, do inimigo, assim como Lúcifer, né? Ele fez aquela guerra nos céus, tá bom? Então aqui Amalequias, ele está fazendo a mesma coisa contra as coisas do Senhor. Vamos lá aqui, a reação, né? Amalequias aqui no versículo 10 diz assim, ó: e assim vemos que Amalequias, por ser um homem de astuto ardiz e um homem de muitas palavras lisonjeia, incitou o coração de muitos a praticar iniquidade, sim, e procurou destruir a igreja de Deus e destruir os alicerces da liberdade que Deus nos concedera. Ou seja, a bênção de Deus enviar na face da terra por amor ao justo. Essa liberdade que Deus tinha dado, ele queria tirar aqui deles. A reação, né, de Moroni, quando ele fica sabendo, né, que Amalequias, ele queria se proclamar rei, ele estava fazendo dissensões entre o povo. Aqui a gente viu anteriormente uma guerra que era entre nefitas e lamanitas, uma guerra que vinha de fora para dentro da nação nefita. Aqui, esse tipo de guerra é chamado de guerra civil, porque é dentro do próprio país. Os próprios
vamos supor, os próprios brasileiros contra os brasileiros. Isso é uma guerra civil, tá bom? É uma guerra do próprio país. Então aqui está havendo vai haver um conflito interno. Então é uma guerra civil que está acontecendo aqui. Quando o problema é interno, é pior, né? Eu tiro por isso, né, que muitos problemas exteriores, quando vêm sobre mim, né, alguma coisa assim, às vezes eu fico chateado tudo, mas se o problema é interno, ou seja, com a família, a família está doente, alguma coisa assim, aí a gente fica mais preocupado ainda, né? Quando é externo, tem a preocupação, mas não como se fosse interno. Então, interno é mais difícil, né? A gente vai ver nesses capítulos dessa semana que Moroni vai falar, primeiro temos que limpar o prato interior, né? Então é bem interessante isso. Veja só a reação de Moroni após saber, né, que Amalequias estava se proclamando rei ali, querendo destruir a liberdade do povo, querendo destruir a igreja. Está aqui do versículo 11 em diante. E então aconteceu que quando Moroni, que era o comandante-geral do exército dos nefitas, soube dessas dissensões, ficou irado contra Maliquias. E aconteceu que rasgou sua túnica e, pegando nela um pedaço dela, escreveu: Em lembrança de nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade, nossa paz, nossas esposas e nossos filhos. E rasgou-a na ponta de um mastro. Aqui ele vai fazer o estandarte da liberdade, tá bom? Ele vai hastear esse estandarte da liberdade aqui, para que todos pudessem ver e apoiar essa causa aqui. Bom, em defesa aqui de vossas famílias, seu filho, em defesa da religião, em defesa de Deus, tá bom? Isso já foi falado em capítulos anteriores, tá bom? Por exemplo, lá em... Deixa eu ver se eu marquei aqui. Acho que eu marquei para falar no próximo versículo. Nos próximos versículos ali eu marquei. Mas isso já tinha sido falado anteriormente, tá bom? Em outros capítulos. Só que agora ele coloca uma bandeira, né? Como um estandarte para que todos possam seguir. Eu gostaria de falar um pouco sobre a ordem de prioridade que Moroni coloca nessas coisas. A gente vê que ele coloca 5 prioridades aqui, que ele escreve, é capaz que ele ponderou muito, o que eu escrevo aqui? E aí ele escreveu 5 coisas que seria o estandarte da liberdade. 5 coisas. E entre essas 5 coisas, ele colocou em primeiro lugar em lembrança de nosso Deus. Em segundo, nossa religião. Em terceiro, nossa liberdade. Em quarto, ele escreveu nossa paz. E em quinto, ele colocou em nossas esposas e nossos filhos. Aí ele termina aqui. Então, são essas as 5 coisas. E se nós formos parar para pensar, ele colocou a família aqui por último, né? Esposas e filhos. Mas qual é o significado disso? Vamos ver aqui, né? O que estava se passando ali na mente de Moroni? Por que ele colocou nessa ordem de prioridade aqui? Primeiro, quando ele escreve em lembrança de nosso Deus, Deus ele tem que ser acima de tudo, né? Acima de nossos pais, de nossas mães, de nossos filhos, que esposa, cônjuge. Primeiro lugar é Deus na nossa vida, tá bom? Isso é certo. Então, primeiro aqui, certo. Segundo, ele colocou religião, tá bom? Religião, eu peguei aqui na Conferência Geral de Outubro de 2013. Quem está falando aqui é o elder Alan T. Phillips, dos 70. E ele fala de uma frase do Jeffrey Holland, tá bom? Falando sobre essa palavra religião. Diz aqui, o elder Jeffrey Holland explicou que a palavra religião vem do latim religare, que significa ligar ou mais literalmente religar. Portanto, a verdadeira religião é a ligação que temos com Deus e com os outros. Então, por que ele coloca a religião antes da família ali? Porque a religião nos liga com Deus. Se não houver um ligamento entre nós e Deus, nós não teremos nem uma família para a eternidade. Então, por isso ele colocou em primeiro lugar a religião aqui, tá bom? Porque é no sentido de religar com Deus. Depois, ele colocou aqui como terceira parte, liberdade, né? Eles precisam ter a liberdade para agir, para escolher, tá bom? Para ter o arbítrio deles. Então, para exercer, eles precisam ter essa liberdade. Caso Amalequias fosse rei, ele tiraria essa liberdade do povo. E
Ele colocou também em nossa paz. A paz é consequência da liberdade. Nós escolhendo coisas boas, nós vamos ter paz na nossa vida, tá bom? E aí então ele coloca aqui por quinto, né, nossas esposas e nossos filhos. Conforme eu falei, não podemos ter nossa família para a eternidade se não estivermos ligados com Deus por meio de convênio. Então por isso que Moroni coloca ali em primeiro lugar, né, Deus, depois ele coloca a religião aqui. Eu acredito que ele esteja pensando justamente nesses pontos aqui, tá bom? Vamos continuar lendo aqui, versículo 13 em diante diz assim: E ele colocou o seu capacete, sua couraça. Ele não só fez o estandarte da liberdade, mas ele se vestiu com a roupa do exército ali, né? E seu escudo e cingiu os lombos com sua armadura. E pegou o mastro, cuja ponta se achava a túnica rasgada, a qual ele chamou de estandarte da liberdade. Inclinou-se até o solo e orou fervorosamente a seu Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre seus irmãos, enquanto restasse um grupo de cristãos na terra. Portanto, assim eram chamados todos os verdadeiros crentes em Cristo, que pertenciam à Igreja de Deus, pelo que não e também pelos que não pertenciam à Igreja de Deus. Então, os que não pertenciam à Igreja de Deus também chamava aqueles que pertenciam de cristão. Eles estavam tão fixos na vinda de Cristo, que Cristo é o centro, a solução está em Cristo, todas as coisas, que eles ganharam esse nome, né, de cristão aqui, porque seguem a Cristo. Também nós somos cristãos, porque seguimos a Cristo. Continuando aqui, versículo 15. E os que pertenciam à igreja eram fiéis. Sim, todos os que eram crentes verdadeiros em Cristo tomavam sobre si alegremente o nome de Cristo, ou seja, cristão, como eram chamados em virtude de sua crença em Cristo, que havia de vir. E assim, nessa ocasião, Moroni orou para que fosse favorecido a causa dos cristãos e a liberdade da terra. E aconteceu que, depois de haver derramado a alma a Deus, clamou com toda a terra, que ficasse situada a sul da terra da desolação. Sim, resumindo, toda a terra, tanto no norte como no sul, na terra da terra escolhida, terra da liberdade. E disse: certamente Deus não permitirá que nós, desprezados por tomarmos o nome de Cristo, sejamos pisoteados e destruídos, até provocarmos isso por nossas próprias transgressões. Então ele fala, nós não seremos destruídos a não ser que nós cometamos o pecado. Fora isso, Deus vai nos proteger. A confiança que ele tinha aqui em Deus, tá bom? Eu gosto bastante dessa parte aqui. Bom, aqui então, aqueles que se aproximaram de Moroni, estendendo esse estandarte da liberdade, também vestiram suas armaduras de guerra e eles rasgaram suas vestes. Rasgar é um símbolo de fazer o convênio, significa que eles estavam fazendo o convênio com o Senhor, tá bom? A gente tem no Velho Testamento, Abraão não fala fazer uma aliança, fala-se cortar uma aliança. Tá bom? Fazer um convênio com Deus era cortar uma aliança. Então aqui a gente vê simbolicamente, né, eles rasgando simbolicamente o convênio, né? Eles rasgando as vestes era um símbolo de que eles estavam fazendo um convênio com Deus aqui, apoiando, né, o estandarte da liberdade. Continuando aqui, versículo 23. O versículo 23 aqui, Moroni, a gente percebe que ele é capitão do chefe dos exércitos, mas também ele entende das escrituras. E ele vai falar aqui, falando desse convênio, e vai trazer a história de José aqui também, tá bom? Então ele diz aqui, Moroni disse, eis que somos um remanescente da semente de Jacó. Sim, somos um remanescente da semente de José, cuja túnica foi rasgada em muitos pedaços por seus irmãos. Sim, e agora eis que devemos lembrar-nos de guardar os mandamentos de Deus. Caso contrário, nossas vestes serão rasgadas por nossos irmãos e seremos atirados a prisões e vendidos ou mortos. Aqui, né, a gente lembra da história de José, né, que ele foi vendido por seus irmãos. Seus irmãos, né, pegaram a túnica dele ali, rasgaram em vários pedaços, mancharam com sangue de um animal e deram para o pai Jacó, para dizer que o pai dele, que o filho dele deveria ter sido devorado, né, por alguma fera, tá bom? Mas houve uma parte dessa túnica que ficou
boa, né? E aí ele vai falar dessa profecia aqui também. Bom, aqui, quando eles estão falando, olha, eles estão fazendo um convênio com Deus e Moroni está pronunciando. Se nós não guardarmos os mandamentos, vai acontecer assim com nós. Nós seremos rasgados como foi rasgada a túnica de José, tá bom? Aqui, não é que ele está proclamando uma maldição sobre si. Ele está falando, eles estão dizendo que eles estão entrando nesse convênio seriamente, que eles não estão entrando num convênio com Deus com o propósito de quebrar esse convênio, mas com o propósito de aconteça o que acontecer, nós vamos guardar esse convênio com o Senhor. Então é isso, né, que significa essa parte aqui. Ele continua, né, sobre Moroni, ele continua falando agora sobre a profecia de Jacó, quando pegou essa túnica de José. É bem interessante. Versículo 24. Sim, preservemos nossa liberdade com um remanescente de José. Sim, lembramos-nos das palavras de Jacó. Essas palavras de Jacó aqui, que está mencionada aqui, né, não tem lá na Bíblia, tá bom? Mas eles tendo o Velho Testamento aqui, as placas de latão, ele menciona essa parte aqui dizendo, sim, lembremos-nos das palavras de Jacó, antes de sua morte, pois eis que ele viu que uma parte do que restou da túnica de José fora preservada, e não se havia rasgado. E ele disse, assim como esse remanescente das vestes de meu filho foi preservado, também o remanescente da semente de meu filho será preservado pela mão de Deus, que tomarás para si. E restardes, enquanto o restante da semente de José perecerá, com o restante da tua túnica. Então ele fala com a profecia aqui, deixa eu terminar, que vai até o 26 aqui, eu estou no 25. Ora, eis que isso me encheu a alma de dor. Não obstante, minha alma alegra-se por meu filho, uma vez que essa parte de sua semente será conduzida a Deus. Ora, isso foi as palavras, né, de Jacó aqui. Então aqui, Jacó, quando ele viu a veste, né, do seu filho rasgada ali, ele falou que muitos se perderiam realmente, mas que haveria uma parte que seria preservada para o Senhor. E agora nós vamos ver a interpretação de Moroni. Eu amei a interpretação de Moroni sobre essas vestes rasgadas, né, de José, que era o manto de José, que estava na mão de Jacó, e Jacó estava profetizando sobre a descendência de José. Olha a interpretação aqui do próprio Moroni, versículo 27. E agora, quem sabe se os remanescentes da semente de José, que perecerá como essas vestes, não são estes que divergiram de nós? Ele não está afirmando, mas ele falando, quem sabe não é esses que são os dissidentes, os amalequitas que estão se afastando de nós, os oramitas que estão se afastando. Quem sabe são esses que serão destruídos? Mas também ele fala, sim, e talvez sejamos nós mesmos, se nós não nos tivermos firme na fé em Cristo. E aqui ele foi assertivo, né? Porque a parte da semente de José que não seria preservada era justamente a parte que não guardou os mandamentos. A gente vai ver que no final da história, inclusive ontem, no um capítulo anterior a esse aqui, né? O capítulo 45, Alma profetiza sobre isso, que os nefitas vão ser extintos na face dessa terra, né? Eles vão ser extintos por não guardarem os mandamentos, vai sobrar somente os lamanitas. Os nefitas que sobrarem, né, eles vão se misturar aos lamanitas e não vão se chamar mais nefitas, não vão mais adorar a Deus. Bom, enfim. Então aqui eu amei a interpretação de Moroni. Nosso tempo está curto aqui, né? Ainda fazendo um resumo aqui, Moroni ele envia esse estandarte da liberdade a todos os lugares aqui, tá bom? E muitos, né, eles fazem esse estandarte e abraçam essa causa aqui e entram nessa guerra junto com Moroni aqui, que é uma guerra civil, conforme eu falei. Bom, quando o tempo aqui já acabou, mas só finalizando aqui como um resumo, a gente observa que Amalequias ele reuniu o maior número de pessoas que conseguiu. Depois, o povo que havia apoiado Amalequias começou a duvidar da causa, vendo que o grupo de Moroni estava muito mais poderoso, muito mais gente do lado de Moroni. E aí eles começaram a duvidar da causa, e aí Amalequias pegou, né, e falou, vamos ir para a terra de Nefe. Ele queria se juntar lá com os lamanitas. Então, quem acreditou nele foi seguindo. Moroni não gostou da ideia, porque isso ia fortalecer
o exército dos lamanitas e também sabia que Amalequias ia querer fazer com que os lamanitas viessem combater os nefitas, né? Que ele ia encorajá-los, que ele ia, de alguma maneira, convencê-los a vir. E isso traria muito derramamento de sangue. Então, o que Moroni faz? Ele tenta interceptar a fuga deles, né? Ele consegue capturar uma parte dessas pessoas, outra parte não consegue, a Maliquias também foge para junto dos lamanitas, mas essa parte que ele prendeu, ele tendo a autoridade, né, do juízo supremo, aqueles que não quiseram apoiar a liberdade do povo foram considerados traidores e foram mortos, tá bom? Então assim a gente finaliza aqui o capítulo 46, né? O tempo é curto aqui para compartilhar, mas é isso, né? A gente vê aqui, eu acho que eu vou ter que voltar nesse capítulo um pouco amanhã aqui, tá bom? Porque tem alguns ensinamentos que eu não gostaria de deixar passar batido. Então amanhã eu volto ainda nesse capítulo aqui. Essa semana são 10 capítulos para ensinar, é muita coisa, mas tem coisas que eu não posso pular, então amanhã eu vou voltar nesse capítulo aqui, um pouquinho, tá bom? Antes de prosseguirmos. Então eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.